és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Senhor, nosso Deus é tremendo. Vamos falar com nosso Pai. Louvamos a Ti, Deus. Deus Todo-Poderoso, Deus tremendo, que apesar da glória que tem, se importa conosco. É tão falhos, tão pecadores. E louvamos a Ti. É porque nos trouxeste aqui a Tua casa para, a Deus, render a Ti o louvor e a glória que lhe é devida, Pai. Receba o nosso culto, Pai. Senhor, fale aos nossos corações nessa noite através da Tua palavra. Abençoa, Deus, a cada um que aqui está no templo e aqueles que estão nas suas casas, nos assistindo, Deus, e cultuando conosco nas suas casas. Em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, na graça e na paz do Senhor. Amada igreja presente aqui no templo, amada igreja em suas respectivas casas, cultuando conosco neste momento. Bom estarmos na casa do Senhor, bom rever os irmãos e como será bom rever a todos em breve, todos juntos aqui na casa do Senhor. Eu convido aos irmãos a abrirem as Bíblias em Hebreus capítulo 10. Um texto que trata dos sacrifícios antigos, sacrifícios transitórios, que foram substituídos, pelo nosso culto ao Senhor. Eram sinais, eram sombras do que haveria de ser. Hebreus capítulo 10. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes, como os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes
remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com os holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima: sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer a Deus a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque, como única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão desses, já não há oferta pelo pecado. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino 127. Convido os irmãos para que se coloquem de pé, aqueles que puderem. Os irmãos que estão em cenários, se desejar também pode ficar de pé juntamente conosco, para juntos louvar o Senhor com este hino. Ao seu amor.
pedir para que esteja orando neste momento. Senhor, nessa hora buscamos a Tua presença, cultuando o Teu santo nome, Deus. Nós sabemos que o Senhor é um Deus todo-poderoso, Deus que é digno de ser honrado, ser louvado, ser adorado, porque o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro, Criador de todas as coisas, o nosso Criador, doador da vida e mantenedor dela. Obrigado por esse momento de culto, que o Senhor esteja recebendo na Tua presença. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Não me chegou nenhum aviso. Pastor, tem algum aviso para ser dado? Não? Muito bem. Convido a amada igreja novamente a abrir as suas Bíblias. Novamente no livro de Hebreus. Agora, a partir do verso 19 até o 25. Hebreus 10, 19 a 25. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes façamos demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Muito bem, vamos ter mais uma palavra de oração. Amado Deus, louvamos a Ti porque Tu nos tens abençoado, Pai. Louvamos a Ti porque a Tua promessa, a Tua palavra é fiel e ela tem sido cumprida em nós. Nós temos um sacerdote que se apresenta intercedendo por nós, um sacerdote que nos representou na cruz, na ressurreição, e nos representa até hoje, intercede por nós. Louvamos a Ti pelos Teus cuidados para conosco, Pai. Deus, tem misericórdia dos Teus servos, do Teu povo que se reúne, Deus, em Teu nome, Pai. Confessamos a Ti, Deus, que somos pecadores, que nos arrependemos, reconhecemos sermos tão falhos, ó Pai. Ó Deus, recebe, ó Pai, essa confissão, esse reconhecimento da nossa tão frágil, do nosso tão frágil ser, e nos purifique, e nos lave, Deus. Senhor, para que nós possamos, ó Pai, ser limpos, assim como requer de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir novamente um hino, louvarmos mais o Senhor com mais um hino. 132. Lembrando que hoje, segundo domingo do mês, dia da entrega dos nossos dízimos, os irmãos que vieram preparados, caso o Pilaço está aqui, venham consagrar os seus dízimos. Lembrando que nós temos aí uma grande obra para dar início, né? Estamos aí nesta noite. Já recebemos as ofertas dos irmãos pela manhã. Os irmãos que não puderem vir à igreja, né? Procure um dos presbíteros, procure ali o nosso tesoureiro Wilson, para que você possa entregar o seu dízimo. A igreja quiser se colocar de pé, hino 132.
Pode permanecer de pé, o louvor vai dar continuidade na adoração. Muito bem, nós vamos cantar ao Senhor, continuar cantando ao Senhor, né? Este hino que nós entoamos fica aí como a nossa abertura do nosso tempo de adoração, de louvor. É lógico que todo culto, né, Silas? Todo culto é adoração ao Senhor. Nós agora vamos entoar, está com aquele papelzinho, não está, né? Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Não é isso, não, Silas? Obrigado. Perdão e compaixão.
nós vamos dizer: Jesus, eu me derramo diante do Senhor. Né? Podemos ter Maria como exemplo de alguém que se derrama aos pés do Senhor. Irmãos, podem sentar-se. Este último é um cântico de consagração, na verdade de reconsagração das nossas vidas, quando nós estamos dizendo: Senhor, eu consagro novamente minha vida ao Senhor. O presbítero Cleiton já leu parte do texto onde nós vamos meditar nessa noite. Já foi o pedido do pastor, e nós vamos ler a continuidade do texto de Hebreus. Hebreus capítulo 10.
foi lido até o verso 25, nós vamos ler do verso 26 até o 39. E depois nós vamos meditar no texto todo. Diz assim, então, Hebreus capítulo 10. Você que está em casa pode também pegar a sua Bíblia, acompanhar. O escritor vai dizendo assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morrem pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grandes sofrimentos, ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro em pouco aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por essa noite e te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de nos acercarmos da Tua Palavra. E queremos te pedir que venha a ministração do alto aos nossos corações. Que ao lermos o texto, ao meditarmos no texto, o Teu Espírito possa tornar essa palavra viva aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos conversar, olhando para esse texto, sobre motivos para permanecer em Cristo. Motivos para permanecer em Cristo. Muito bem, os hebreus não estavam assim caindo em pecado, né? Sendo disciplinados pela igreja, e por isso eles iam para o mundão para experimentar a vida de pecado. Tem gente, né, que acha que está perdendo muita coisa porque não está vivendo no pecado, porque o pecado é vendido como algo tão prazeroso que até nós, quando vamos falar sobre isso, nós dizemos assim, que nós temos que abrir mão dos deleites do pecado, não é isso? Mas por trás desses deleites é como o vinho, que você se embriaga, até se alegra um pouco, mas no outro dia vem dor de cabeça, aquela ressaca, e pior ainda, começam a aparecer as besteiras que você fez e as consequências dela. O pecado é do mesmo jeito. Mas os hebreus aqui, eles não estavam saindo da igreja, abandonando o Senhor Jesus Cristo por causa disso. Eles estavam abandonando por causa de sofrimento e estavam também tendo dificuldades com os seus familiares, que agora não estavam mais possivelmente considerando-os como parte da família, retirando-os do rol de membros da família, não chamando mais para as festas. E também eles estavam sendo colocados para fora das sinagogas judaicas. E o judeu, mesmo cristão, ele não deixa de ser judeu. E ele tem certas coisas que ele vai participar como judeu.
Mas os judeus estavam então colocando-os para fora da sua vida. E nós precisamos aprender que Jesus é melhor do que tudo na vida, inclusive melhor do que a nossa família. Se a Priscila dissesse para mim, ou você larga Jesus, ou eu te largo, ela teria que me largar, porque Jesus é melhor que a Priscila. E eu que a Priscila é boa. Mas nós precisamos aprender a amar mais o Senhor Jesus do que os nossos próprios filhos. Isso é difícil. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas eu quero conversar com você sobre isso. Motivos para permanecer em Jesus. Motivos para permanecer em Cristo. E o primeiro motivo que eu encontro nesse texto é que Cristo agradou a Deus de forma completa. Nós não somos capazes de agradar a Deus de forma completa. Quando você lê a história do povo de Israel, quando você lê o Velho Testamento, você está vendo a história daquele povo que foi formado a partir de Abraão. E você observa que eles não foram capazes de agradar a Deus. E justamente por sua incapacidade havia um sistema sacrificial. Inclusive por pecados que eles teriam cometido sem perceber, sem saber. O pecado é alguma coisa estrutural no ser humano. O verso 12 diz que Cristo assentou-se à direita de Deus. Jesus, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Por que ele assentou-se à destra de Deus? Porque ele agradou a Deus com a sua vida de obediência e o seu sacrifício. O verso 13 explica o porquê. Ele diz, com uma única oferta de si mesmo, aí o texto não diz, mas é de si mesmo, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Jesus agradou a Deus no seu lugar, por você. E aí ele estabelece um contraste com a religião de obras e de sacrifícios, a qual os hebreus estavam prontos a retornar. E que nós somos tentados ainda hoje, mesmo permanecendo numa igreja chamada evangélica, cristã, a permanecer num sistema que desagrada a Deus. Nos primeiros versos, o escritor fala dos sacrifícios que ainda eram realizados no templo, em Jerusalém, e da sua incapacidade de purificar as consciências dos ofertantes. Você pode olhar aí para os primeiros versos. O verso 2 diz: nunca aqueles sacrifícios eram ou são capazes de tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios. E o verso 2 ele explica por quê. Porque se por acaso purificasse, já não haveria mais esses sacrifícios. Eles não seriam mais feitos. Porque tornou perfeito. Ele diz que aqueles sacrifícios só serviam para fazer recordação, para fazer os ofertantes lembrarem de seus pecados e de sua incapacidade de fazer a justiça de Deus, da sua necessidade de um Salvador, da sua necessidade de sacrifício por si. Está aí no verso 13. Caso purificassem as consciências, aqueles sacrifícios teriam cessado. Nem seriam mais feitos ainda no templo de Jerusalém. Mas possivelmente o templo ainda estava em pé e possivelmente ainda os sacrifícios eram feitos lá. Os sacrifícios de animais da velha aliança só tinham valor por causa do sacrifício único de Jesus Cristo, que viria e que nesse momento já havia vindo. Então, Jesus, como a luz, veio e toda sombra se dissipou. Eles não precisavam mais de sombra. E nós hoje não precisamos dessas coisas que são sombra. Então, meu querido, você não ora meia hora por dia para satisfazer alguma exigência de Deus e ganhar alguma coisa. Quando você pede alguma coisa a Deus, você está na liberdade de filho pedindo ao Pai alguma coisa que como filho você pode, é um direito e não uma negociata. Se você fizer jejum
entenda que o seu jejum é para manifestar a Deus o seu anseio por alguma coisa. E especialmente se esse jejum for para dizer para Deus: o Senhor é melhor do que a comida na minha vida. É isso que agrada a Deus. Em seu argumento ele apresenta aí o Salmo 40, os versos 6 a 8, não é? Quando aí nos versículos 6 e 7 ele faz uma referência, onde o salmista exclama, movido pelo Espírito Santo, que Deus não quis e nem se deleitou naqueles sacrifícios. É isso que ele está dizendo aí nos versos 6 e 7, não é? Que Deus não se deleitou naqueles sacrifícios. Então o escritor do Novo Testamento introduz o sacrifício de Cristo no verso 10, o qual ele diz: por sua obediência e por sua completa e culminada, na cruz, na oferta do seu corpo, santifica os que se chegam a Ele. Santifica os que se chegam a Ele. O sacrifício de Cristo é o único, porque ele realmente satisfaz, porque ele de fato agrada a Deus de forma completa. E é por isso que nós temos que permanecer em Cristo, porque ele é aquele que de fato agradou e agrada a Deus. Esta é a verdade apresentada aí no versículo 12. Tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. E aí no verso 14 também: com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Depois de dizer que aquela velha aliança da salvação por obediência e rituais foi removida. Aliás, a velha aliança, a obediência nunca salvou ninguém, porque nunca ninguém obedeceu daquela maneira. Mas os sacrifícios apontavam para o sacrifício de Jesus, perfeito e completo. Mas a velha aliança foi removida, aponta para o estabelecimento dessa nova aliança em Cristo, indicada já no tempo do Velho Testamento, quando agora citando Jeremias 31, o escritor bíblico diz que o Espírito, através do profeta Jeremias, diz: esta é a aliança que farei com eles. E na sequência: também de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Os versos 16 e 17, citando Jeremias 31. Então Cristo satisfez, Cristo agradou completamente a Deus. Portanto, agora, como diz o verso 18, já não há oferta para o pecado. Você não precisa ofertar nada pelo seu pecado. Você não precisa realizar nada para ser aceito por Deus. Você é aceito por Deus em Cristo, na justiça de Cristo, no sacrifício de Cristo. Não é mais necessário nenhum sacrifício. Voltar à religião de sacrifícios é cair de Cristo. O apóstolo Paulo diz isso em Gálatas. Lá ele estava tratando com outra coisa. Mas ele diz isto, que voltar à lei, voltar à velha aliança é cair de Cristo, é não agradar a Deus. E nós precisamos cuidar com a nossa forma de viver o cristianismo, para que nós não estejamos enganados e voltando à lei. Precisamos estar firmados em Cristo. Um outro motivo para nós não deixarmos a Cristo, para nós permanecermos em Cristo, é que em Cristo nós desfrutamos completamente a Deus. O segundo texto que o presbítero Clayton leu nos apresenta a nossa entrada no céu. Aliás, a nossa vida nesse movimento de entrar e sair do céu, entrar e sair de diante do trono de Deus. Agora a porta do palácio real do trono de Deus está aberta. O pecado havia fechado. Adão foi colocado para fora do jardim de encontro com Deus. Mas em Cristo esse jardim é aberto de novo. Um hino antigo dizia: no jardim onde Cristo me espera. Lindo esse hino. Eu não sei se tem no nosso nada. Depois você dá uma olhada e fala para mim, Silas. O pecado havia fechado esta porta da nossa entrada. É uma entrada espiritual.
Mas agora esta porta foi aberta e nós temos a liberdade de entrar e sair a qualquer hora, em todo tempo, inclusive dirigindo o carro, inclusive trabalhando numa máquina. No Velho Testamento, o templo era um ponto no meio do povo. E nele, no templo, o Santo dos Santos era um lugar, eu vou usar essa expressão, ela não cabe exatamente, mas por uma questão de lei, ela era como que hermeticamente fechada. Estou pensando aqui em alguma coisa que você fecha, depois tira o ar, e ela fica hermeticamente fechada. Um vácuo. Era um lugar do encontro com Deus, mas que só uma pessoa entrava uma vez no ano, o sumo sacerdote. Uma vez no ano entrava, e não entrava sem sangue, entrava com um animal para sacrificar lá dentro. O Santo dos Santos, o lugar de encontro com Deus, era uma impossibilidade para quase todos os israelitas. Só um podia entrar para o povo de Deus. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, eu sou o caminho, se você quer vir ao Pai, venha por meio de mim. Mas olha o que o escritor agora diz: tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos, não aquele que era sombra, mas no verdadeiro, diante do trono de Deus nos céus. E quando nós fechamos os olhos, e quando nós começamos a falar com Deus, e às vezes nós nem fechamos os olhos, mas apenas temos consciência de que Deus está nos ouvindo, e nós falamos com Deus por meio de Jesus, sabendo que é por meio de Jesus que nós entramos. Veja como ele diz aqui: para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, a sua carne. Veja que ele faz referência ao sangue e à carne de Cristo, o corpo que foi moído, o sangue que foi derramado, a vida de Cristo que foi entregue no nosso lugar. Este é o caminho de nós então desfrutarmos da vida com Deus. E não é só no momento pela manhã que você ora, ao meio-dia ou à noite, é o tempo todo. E no momento em que você clama. É por isso que Davi, num determinado momento da sua vida, em que ele se viu num aperto terrível, e ele diz: eu clamei a Deus. Mas como ele clamou a Deus? Ele estava no meio do povo, ele começou a se engravatar numa coluna, mas ele tinha consciência de que o relacionamento com Deus é o tempo todo. É o tempo todo. Nós estamos o tempo todo diante do Santo dos Santos. A palavra intrepidez aqui, meus queridos, aparece de uma forma maravilhosa. Ele diz: para entrar no Santo dos Santos, né? E tendo grande sacerdote na casa de Deus, aproximemo-nos. No versículo 19: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, isto é, coragem. Ninguém que está em Jesus vai sofrer o castigo de Deus por seus pecados. Por isso o escritor exclama: aproximemo-nos com coragem, com intrepidez. E aí ele faz uma listinha, uma pequena lista de coisas que devem estar dentro de nós, no nosso relacionamento com Deus. A primeira, com sincero coração. Ou seja, um coração que crê, um coração honesto, confiadamente. Ele já falou sobre isso no capítulo 4, verso 16, quando falou novamente do Santo dos Santos. Você pode voltar ao capítulo 4, verso 16, ele está falando desse entrar no Santo dos Santos. E ele falou lá confiadamente, e agora ele usa a palavra com sincero coração. Eu quero lembrar de você uma história da rainha Esther. Mardoqueu ou Mordecai, que era o seu primo, que a criou, mandou um aviso para ela: olha, tem uma armação aí contra o nosso povo, e é para destruir o nosso povo. Você precisa falar com o rei.
ela manda dizer para Mordecai: todo mundo sabe que se alguém entrar na presença do rei sem que ele tenha chamado, não tem outra sentença senão a morte. Se eu entrar sem o rei ter me chamado, eu vou ser sentenciado à morte na hora. Mordecai insiste: olha, não pensa que você não vai morrer junto com o povo. Você é do nosso povo e você vai morrer junto com o povo. E se não morrer junto com o povo, você vai morrer de outro jeito, mas vai morrer. E aí então ela diz: bom, então eu vou entrar na presença do rei. E ela usa uma expressão interessante. Ela diz assim: se perecer, pereci. Se morrer, morri. Mas antes disso ela pede para Mordecai proclamar um jejum no povo. E ela diz: eu e as minhas servas também vamos jejuar. E quando ela entra na presença do rei, ela diz: olha, só tem uma possibilidade de eu não morrer: se o rei estender para mim o cetro de ouro. E quando, capítulo 5 de Esther, quando ela entra no recinto do rei, o texto nos diz que o rei estende para ela o cetro de ouro. E ela vem e toca no cetro de ouro, como a autorização do rei. Meus queridos, é dessa forma que nós adentramos ao trono celestial, ao trono do Deus glorioso. Esse Deus que é soberano, mas que desce para estar conosco e para ouvir a nossa voz. Então, aqui agora em Hebreus, o escritor diz que não é com esse espírito de medo que nós entramos à presença de Deus, mas com um coração que crê, um coração que confia. Ele dá outra característica, ele diz: em plena certeza de fé. Lutero aqui diz que a dignidade não está em grande ou pequena a fé, na fraqueza ou na fortaleza da fé, mas no mérito de Cristo. Não pense que é a tua fé que faz as coisas. Eu tenho ouvido isso muito no meu evangelho e eu fico com o cabelo arrepiado, porque não é a tua quantidade de fé, são os méritos de Cristo. Mas ele diz: em plena certeza de fé, tranquilidade na presença do Senhor. Ele diz ainda nesse mesmo versículo: com a consciência purificada, coração purificado de má consciência. É lógico que todos nós somos culpados por pecados de agir e de não agir. Somos culpados, inclusive, queridos, do pecado de ser daquilo que nós somos diante de Deus. Mas se os sacrifícios da velha aliança de touros e de carneiros não purificavam ninguém, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 1, versículo 9. E por último ele diz: e lavado o corpo com água pura. Meus irmãos, não é só no espírito que o Senhor age, Ele age também no nosso corpo. Nos tempos de Jesus, se alguém tocasse um morto, ele estava impuro e não podia participar das celebrações culticas. E então havia uma água com cinza, que era água para as purificações. E então, banhado naquela água, depois de alguns dias a pessoa era purificada para poder entrar. Deus se importa com os nossos corpos. E por isso o apóstolo Paulo diz: agora, pois, glorificai a Deus com o vosso corpo. Então desfrutemos. Ele continua dizendo no verso 23: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, desfrutemos da fidelidade do nosso Deus. Ele diz no verso 24: consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ele está falando que nós devemos nos estimular uns aos outros, e isso é desfrutar da companhia, desfrutar do amor do outro. E o verso 25, ele diz: não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns, mas façamos a admoestação. Ou seja, desfrutemos da comunhão e da admoestação. Aqueles que desprezam a igreja facilmente caem da fé. Aqueles que não se preocupam com a comunhão da igreja facilmente caem da fé.
Então, motivos para permanecer em Cristo. Cristo agradou a Deus de forma completa, nós não somos capazes de agradá-lo. Em Cristo nós desfrutamos completamente de Deus. Eu quero ir mais para frente. Em Cristo nós estamos livres do juízo de Deus. Agora olhando para os versos 26 até o verso 31. E o autor aqui começa a falar do juízo de Deus e começa a apontar para que quem ouve de Jesus e quem participa dos bens celestiais em Cristo no meio da igreja e depois abandona, ele está dizendo que há juízo de Deus para isso. Quando ele diz aqui, se vivermos deliberadamente no pecado, veja que não é nos pecados, mas é no pecado, não é? E o pecado aqui no verso 26 é conhecer a Jesus e desmerecê-lo. Segundo a Bíblia da Reforma, trata-se do pecado contra o Espírito Santo, pois recebendo a correção do Espírito e não atendendo. O Espírito está aqui clamando através do escritor. E aqueles que não atendessem estariam não atendendo ao próprio Espírito Santo. Não gostamos de falar do juízo, queridos. As igrejas evangélicas parece que extirparam essa conversa dos seus sermões. Os pastores não falam quase de juízo de Deus sobre o pecado, contra a corrupção, não é? Mas a Bíblia fala. E se nós fugirmos disso, nos tornamos culpáveis diante de Deus. Talvez seja por isso que pessoas que viveram tempos em alguma religião, quando ficam longe da religião, elas tendem a se afundar mais e mais no pecado, mais ainda que os próprios ímpios. Como diz o autor, há certa expectação horrível de juízo, verso 27. Porque se os ímpios, aqueles que dizem que Deus não existe, eles pensam que você tem que aproveitar o tempo, aproveitar o dia, porque a vida é curta. Aqueles que têm uma noção, aqueles que ouvem o Evangelho e não assumem uma postura, têm uma expectação interior de juízo de Deus sobre si. Usando-se da lei de Moisés, o escritor agora mostra como isso é justo. No verso 28, ele diz, olha, se ao rejeitar a lei de Moisés, por exemplo, uma mulher que adulterava e era pega em adultério com um homem, o casal era apedrejado, porque rejeitou a lei de Moisés. Se alguém, rejeitando a lei de Moisés, era apedrejada pelo testemunho de duas testemunhas, ele fala que de quanto mais severo castigo julgais ser considerado aquele que calcou aos pés os filhos de Deus, que profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Mas em Cristo, esta não é a nossa experiência. Em Cristo, permanecendo em Cristo, não há expectação de juízo nas nossas almas. Em Cristo há um coração confiante, uma alma purificada. E agora na sequência o escritor vai nos falar que nós precisamos compreender a riqueza da vida em Cristo. Porque a quarta coisa que nós encontramos aqui, que é o quarto motivo que nós queremos falar de nós permanecermos em Cristo, é que em Cristo temos um patrimônio superior e eterno. Patrimônio maior do que a família, patrimônio maior do que a religião, patrimônio maior do que o respeito da sociedade, patrimônio maior do que qualquer coisa que nós possamos granjear nessa vida pelo nosso trabalho. Então, do versículo 32 ao 39, o escritor diz, olha, vocês têm uma história rica e maravilhosa. Lembrem-se dos dias anteriores,
quando, logo depois que fostes iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos ao espetáculo tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ele vem aqui dizendo que os hebreus tinham tido uma história ao lado de Cristo, e agora alguns estavam deixando o Senhor Jesus. E agora, Gustavo, o salvo perde a salvação? Se a gente lê sem levar em conta o restante das Escrituras, nós podemos cair nesse erro. Mas, tendo em vista o restante das Escrituras, nós entendemos que pessoas podem se ligar à igreja sem de fato ser salvos, sem de fato experimentar as coisas celestiais mais profundas. Mas ele está falando aqui que os hebreus tinham passado por tribulações e permanecido fiéis. Eles tinham trabalhado e permanecido fiéis, mas agora estavam vivendo um dia, parece mais difícil. Aliás, o reverendo Augusto Nicodemos Lopes fala do seu dia mau, falando sobre batalha espiritual. Ele fala do dia mau e ele diz que para ele o dia mau tratou-se de uma teologia, da teologia liberal, que ele quase abraçou a teologia liberal. Ele estava completamente confuso até que o Senhor livrou de toda aquela confusão. O escritor chama aqueles que ele está pastoreando a examinar algumas coisas, a rever a sua caminhada com Cristo, o que eles já sofreram e suportaram, versículos 32 e 33, versículo 34, o que eles trabalharam, e também o que os motivava. Veja como ele diz no versículo 34: e como aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Vocês perderam bens, foram perseguidos por Cristo, tiveram que mudar de cidade, fugir, deixando para trás bens, foram roubados, foram espoliados. Mas ele diz que isso eles fizeram tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Eu quero conversar com vocês sobre esse patrimônio superior e durável. Consciência de possuir um patrimônio superior e durável. No capítulo 1, verso 28, o escritor fala de um reino inabalável. Um reino inabalável. E eu quero também me referir a Jesus Cristo. Mateus 5, versículo 3, no Sermão do Monte, ele abre o Sermão do Monte. E uma das coisas que ele fala ali no versículo 3, bem-aventurados os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. E depois no versículo 10, ele torna a falar, deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. No capítulo 6, dentro do Sermão do Monte ainda, capítulo 6, verso 20, Jesus diz: ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde ladrões não escapam nem roubam. Esse tesouro que nós temos nos céus, ele não se acaba, nós não podemos ser alijados dele. E no verso 36 do capítulo 10 de Hebreus, o escritor fala também de galardão. Galardão, queridos, é uma palavra que não está definida na Bíblia. Nós só podemos dizer que é uma recompensa que o Senhor promete dar, além da salvação. Dentro da realidade da salvação, lá nos novos céus e nova terra, galardão. Não está explicado em lugar nenhum que seja isso. Eu não tenho conhecimento de algum comentarista que tenha chegado a uma conclusão dessa expressão, do que ela exatamente significa. Mas sabemos que o Senhor prometeu como acréscimo à salvação. O escritor deixa marcas de que as melhores riquezas dessa terra passarão.
A vinda do Senhor está próxima, ele diz no verso 37. Se Jesus voltasse hoje, o que você faria com os seus bens? Você iria levar? Se Jesus voltasse hoje e algum dos seus filhos ou algum dos seus parentes começasse a ficar, você subindo e ele ficando, você iria dizer: Jesus, eu não quero subir, eu quero ficar com meu parente. Você diria isso? As nossas riquezas. Jesus, eu não quero subir não, Jesus, porque eu sou doutor e eu quero continuar desfrutando do que eu galguei aqui nesse mundo. Eu tenho um cargo na prefeitura, eu tenho um cargo no estado, eu quero permanecer desfrutando do meu cargo. Você faria isso? Ele diz: olha, Jesus está voltando, não é? E todos esses valores se mostrarão a sua nulidade. No verso 13, ele disse que Jesus Cristo está nos céus aguardando até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Veja, interessante que o próprio Cristo glorificado está aguardando alguma coisa. Aquele que está em Cristo possui patrimônio superior e eterno no reino de Deus. Meus queridos, eu creio que a palavra-chave para Hebreus é perseverança. Mas não é a perseverança em uma coisa qualquer, é a perseverança em Cristo. Por mais que sejamos pressionados, por mais que soframos, até mesmo perdas, somos chamados a permanecer em Cristo. E nesse capítulo 10 de Hebreus, nós vimos 4 motivos para nós permanecermos em Cristo. E eu vou falar aqui, especialmente em relação à religião, a nossa prática religiosa. Cristo agradou a Deus de forma completa. Nele, em Cristo, nós desfrutamos completamente de Deus. Em Cristo estamos completamente livres do juízo de Deus. E em Cristo temos patrimônio superior e eterno. Do que quer que nós tenhamos nesse mundo, nós temos um patrimônio superior e eterno. Que Deus abençoe as vidas dos irmãos. Quem sabe você ainda não tenha aprendido a ter prazer em Cristo, a ter prazer na pessoa de Deus. Diga isso para Ele. Diga para Ele: Deus, eu não tenho prazer no Senhor. Eu não tenho prazer em ir na igreja, eu não tenho prazer em ler a Tua palavra, eu não tenho prazer em orar. Deus, eu não tenho prazer nas coisas espirituais. O Senhor pode mudar isso? Se o Senhor pode, faz. Clame assim ao Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai ouvir essa oração, porque essa é uma oração que Deus quer ouvir. Mas Ele faz em Cristo e Ele te ouve em Cristo. Vamos nos colocar em pé, irmãos? Posso terminar, querido? Vamos orar. Feche os teus olhos. Nosso Pai eterno, Deus maravilhoso, nesta noite que nós ouvimos a Tua palavra, ela foi até um pouco extensa, mas eu creio que o Senhor tem falado com o Teu povo. Eu quero te pedir, Senhor, que aplique esta palavra profundamente nos corações e que, ó Deus amado, o Senhor realize conversões através dela. Eu não preciso ficar sabendo disso nesse mundo, mas se o Senhor, usando essa palavra, transformar vidas, é glória para Ti mesmo, e é só isso que basta. É no nome de Jesus que nós temos orado. Abençoa o Teu povo, Senhor, Teu povo confinado nas casas, os nossos irmãos com mais de 60 anos, as nossas crianças que não podem vir à igreja. Abençoa elas, ó Deus, e dá-nos comunhão. Ó Deus, obrigado pela mídia que tem nos permitido estar em contato com os irmãos, ó Pai. Providência do Senhor para o nosso tempo. Obrigado por isso. Derrama graça sobre nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amada igreja, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação e a presença do Espírito Santo estejam com os irmãos e com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, agora e sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos aqui presentes, Deus abençoe os irmãos nas suas casas,
E eu quero mandar um abraço a todos que estão nos assistindo, né? Seja de Sabaldia, de Guarapuava, de Londrina, de São Paulo ou de outros lugares. Que Deus abençoe a sua vida e o nosso abraço.